esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Teresinha, Vicente Pison, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 12, 49 a 53. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Disse Jesus aos seus discípulos. Jesus está falando com os discípulos. Sempre é bom prestar atenção com quem ele fala. Discípulo é todo aquele que quer seguir Jesus, ou segue de Jesus, e leva a sério o seguimento de Jesus. O que ele vai dizer? Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Esse fogo aqui tem vários significados, né? Um deles é o Espírito Santo, que é fogo. Em Atos 2, quando eles estavam todos reunidos, caiu língua de fogo do céu. É o sinal do Espírito Santo, né? Mas também vai significar divisão. E é bom entender o que ele está dizendo aqui. E como gostaria que já estivesse aceso. Significa também a paixão que ele vai sofrer, que é o batismo. Devo receber um batismo. O batismo é a paixão, é a morte. Quando a gente é batizado, a gente mergulha na morte de Jesus e ressuscita com ele. E como estou ansioso até que se cumpra, até que isso se cumpra. Eu estava ansioso para morrer logo, ele sabia que ia morrer, né? Aqui que entra a divisão. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Né? Todo mundo tem, né? Jesus é paz, é paz, mas traz divisão também, viu? Eu gosto de Nosso Senhor, porque ele fala a verdade. Não é um cristianismo mais ou menos, né? Grande parte dos cristãos vive um cristianismo mais ou menos. Não leva muito a sério o que Jesus diz, não. Pelo contrário, eu não vim trazer a paz. É ele que está dizendo, o Senhor não. Mas a divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5, 3 ficarão contra 2 e 2 contra 3. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sora contra nogra, nora contra sogra. E essa divisão aqui, mais do que uma briga qualquer, é divisão na fé. E é verdade, essa divisão existe. Uma casa aqui, um é católico, outra é espírita, outra é macumbeiro, não tem jeito de se entender. Um é crente, um é católico, não tem jeito. Mas não tem jeito mesmo, Jesus vem trazer a divisão mesmo. Quem é católico é católico, quem é crente, quem é macumbeiro é macumbeiro, quem é espírita é espírita. Se mistura não.
E divide mesmo. Viu? Divide mesmo. E é para dividir mesmo, eu acho é bom. Eu acho é bom. Não pode estar misturando, não. Se mistura fé, não. Cada um segue a sua. E quem disse foi Nosso Senhor, né? Quem disse foi ele. Não precisa brigar também não, mas cada um vive a sua fé. O problema é que muitas vezes não respeita a fé do outro, né? Mas como fé é divisão mesmo. Quem é espírita não pode comungar, quem é macumbeiro não pode comungar, quem é crente não pode comungar. Fica lá na religião deles. Se é que espiritismo é religião, porque não é nem macumba. Mas comungar mesmo não pode não. Então a divisão é essa. É não misturar mesmo não. Viu? E fique bem claro, porque as pessoas têm a noção errada, né? Jesus é paz, aí pronto. Sim, é paz, mas ele está falando aqui da divisão mesmo. Com toda a paz que ele é. Depois tem a primeira leitura da carta aos Romanos, todos esses dias, né? Vai falar da escravidão, da lei da antiga aliança. E da escravidão a Deus, que na verdade escravidão a Deus é a libertação. O escravo da antiga aliança eram os judeus que ainda viviam de acordo com a antiga aliança. Ainda hoje vivem. O judeu aí que está em guerra aí, eles vivem de acordo com a antiga aliança. Alguns que outros nem fé não tem mais. Nem fé não tem mais. Muitos judeus tem mais fé não. Aqueles que têm fé vivem segundo a antiga aliança, que para nós não existe mais, né? Nós vivemos segundo a nova aliança, né? E essa nova aliança nos traz libertação. O que ele chama de escravidão a Deus é a libertação da nova aliança, né? Uso a linguagem humana por causa da vossa limitação. As cartas de Paulo são muito fáceis de entender não, viu? Outrora oferecestes vossos membros como escravos para servirem à impureza e à sempre crescente desordem moral. Impureza e desordem moral presente hoje no mundo e muitas vezes na igreja. Presente hoje. Adultério, homem com homem, mulher com mulher, é isso que ele está falando. E alguns estão querendo abençoar, né? Eu mesmo não abençoo. Então essa desordem moral, essa impureza já eram presentes na comunidade de Paulo. Fornicação, que é ter relação antes de casar, né? Hoje é quase normal, né? As pessoas hoje consideram isso normal. Pois não é normal não. Não é normal mesmo, para a igreja não é não. Quem vive uma vida assim pode comungar? Não, pode não. Tem que deixar o pecado, né? Tem que confessar antes de deixar o pecado. Também não adianta confessar e não deixar o pecado não. Também não pode comungar não. Pois bem, agora colocai vossos membros ao serviço da justiça. O que é a justiça? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum. É isso, a justiça é essa. Em vista da vossa santificação. Quem vive assim não teme a morte. Quando a morte chega, pode vir. Quem está em oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, não tem medo de morrer não. Tem medo de morrer se não vive assim, né? Quando eres escravos do pecado, que pecado? Acabei de dizer, esse pecado de fornicação, adultério, esse negócio de, né? Homem com homem, né? Estáveis, livres em relação à justiça. Quem peca pensa que é livre, né? E não é. Que fruto colhieis então de ações das quais hoje vos envergonhais? Eu estou refletindo a palavra, viu? Não estou inventando nada. O pecado causa vergonha.
Quando Adão e Eva pecaram, uma das primeiras coisas que eles sentiram foi vergonha. Tiveram vergonha de Deus, foram se esconder porque estavam nus. E antes não estavam nus, não. O pecado causa vergonha. Isso é melhor não pecar, né? Para não sentir vergonha. Pois o fim daquelas ações era a morte. O pecado de Adão e Eva levou à morte. Não tinha morte antes, não? Não, tinha não. Se ele não tivesse pecado, a gente ia morrer? Não, ia viver para cá, para sempre. A morte entrou como consequência do pecado de Adão e Eva. Ela é tirada com o batismo, o pecado original, mas o pecado pessoal continua. E é uma luta eterna, até a ressurreição. Agora, porém, libertos do pecado pelo batismo, e escravos de Deus, escravidão de Deus que eu já disse, a oração, confissão, adoração, missa, né? Frutificais para a santidade até a vida eterna, que é a meta final. Mas tem que perseverar na oração, na confissão. Não é só rezar uma vez, nem confessar uma vez, não é isso não, é perseverar, é todo dia. Com efeito, a paga do pecado é a morte. Voltou para o pecado. Quem vive no pecado mortal, a paga desse pecado é o quê? É a morte. Exatamente a morte. Mas o dom de Deus é a vida eterna. O dom de Deus é superior à morte. Porque Ele nos deu esse dom que é a ressurreição. E que nós acreditamos em Jesus Cristo, nosso Senhor. O pecado existe, o mal existe, mas quem vive em oração, confissão, adoração, missa, caridade e jejum, não tem medo não. E que confia em Jesus, que persevera, vai ressuscitar com Jesus. A vida eterna é superior ao pecado. Mas precisa viver aqui nessa terra buscando a Deus, né? Que Ele chama de escravo de Deus, né? Escravidão a Deus é a vida eterna. Então que Deus nos dê essa graça de viver nessa vida de oração, de confissão, de adoração, de missa, de caridade, de jejum, né? Porque aí a gente vai ressuscitar, né? Se não viver, peça perdão antes de morrer. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima.